A casa de Ítalo Santos, investigado por exposição dos menores em vídeos com conteúdo sexual, foi encontrada vazia, com todas as portas trancadas, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na tarde de ontem. Bom, fato é que a gente está acompanhando esse caso e o Instituto Liberta já havia alertado sobre a sexualização de menores de idade nos vídeos, no conteúdo postado pelo Ítalo Santos. E sobre isso, a gente conversa agora com a Luciana Temer, que é diretora-presidente do Instituto Liberta. Luciana, bem-vinda, boa tarde. Bom, fato que não era realmente novo, né? É claro, o Felca tem uma grande projeção, ele fez um vídeo denunciando e, a partir daí, muita gente aproveitou para surfar nessa onda. Mas o Instituto Liberta, outros comunicadores, já haviam alertado, né, as autoridades sobre esse conteúdo. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Esse assunto é realmente um assunto muito importante. E eu queria dizer aqui, obrigada, Felca. O Felca fez um favor para todo mundo, para toda a sociedade. Na verdade, nós, organizações que lutamos pelo fim das violências contra crianças e adolescentes, a gente está tentando alertar há muito tempo a sociedade para todas as violências que acontecem, e já acontecem há muitos anos, né, presencialmente, e agora no mundo virtual. Então, a gente tem que estancar essa sangria da violência no mundo virtual para voltar a lidar com todas as violências do mundo real. Então, acho que ele fez um grande favor despertando a sociedade e pautando o Congresso Nacional, sobretudo. E o Instituto Liberta já tinha feito essa denúncia, né, Luciana? Quero fazer uma retificação aqui. Na verdade, nós não fizemos uma denúncia formal. O que nós fizemos na verdade, eu havia dado uma entrevista, tenho até que confessar que foi um jornalista investigativo que há cerca de 8 meses me procurou e aí me apresentou este influenciador que eu não conhecia. Fiquei muito surpresa e indignada e, na verdade, a gente fez lá as referências, eu dei a entrevista, mas ele disse até a época que o Ministério Público já estava em cima desta situação, né? E a gente vem alertando sempre sobre o perigo da sexualização de crianças, que não é só no meio virtual, né? Está no meio presencial, nas músicas, em tudo. Então a gente tem que falar com muita profundidade sobre isso para não ficar raso e achar que o grande problema é o Ítalo Santos. O Ítalo Santos é um reflexo de toda uma sociedade que está fazendo exatamente isso com as crianças e adolescentes. Tio. Luciana, diante dessas denúncias que foram feitas agora, a questão dos menores e tal, da sexualização, se voltou a discutir a regulamentação das redes sociais, das plataformas, né? Você acha que é possível realmente o Congresso aprovar alguma coisa concreta, se não enfrentar, não pegar de frente essa história das plataformas e regulamentar de uma vez por todas as redes sociais? Porque, claro, o mundo real também age nisso aí, mas o mundo virtual está cada vez mais poderoso nisso. Os algoritmos estão mandando na gente. Como é que você vê isso politicamente? É possível este Congresso aprovar alguma coisa que preste para defender as nossas crianças? Eu estou muito otimista, viu? Você sabe que ontem o Liberta, junto com muitas outras organizações, a gente teve uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, justamente pedindo a urgência na aprovação do projeto de lei 2628. Vamos explicar um pouquinho esse projeto, porque é o seguinte: o senador Alessandro Vieira tinha apresentado um PL em 2020, que foi o PL conhecido como fake news e que trouxe uma enorme discussão ideológica, partidária, enfim, de censura e tal, e causou assim uma discussão infindável. Que aí eu acho que seria muito difícil realmente aprovar neste contexto que nós estamos hoje. Agora, o que o Alessandro Vieira fez em 2022? Ele apresentou um outro projeto de lei separando só a proteção de crianças e adolescentes no meio virtual. E quando ele fez esse recorte, ele conseguiu a aprovação no Senado Federal. E agora está na Câmara. Então, sim, eu estou muito otimista de que nós vamos rapidamente aprovar o projeto de lei 2628, que não é perfeito, precisa de outras complementações, mas traz mecanismos muito importantes hoje para a proteção de crianças e adolescentes no meio virtual. Letícia. Que bom, é bom ter uma boa notícia, né? É tão difícil. Tem pergunta, Letícia?
Luciana, boa tarde. Qual que é o tamanho do problema que a gente tem em relação a crianças, a exploração das crianças no Brasil? Porque eu presumo que regiões como o Sudeste, Sul, que tem dados ali um pouco mais consistentes, mais checáveis, e maior fiscalização, sejam mais fáceis do que, por exemplo, da gente monitorar, do que, por exemplo, na região norte do país, principalmente nos rincões. A gente tem alguma ideia mínima do tamanho do problema, desse problema no Brasil? Letícia, aqui eu posso dar dados da violência presencial, né? Virtual eu tenho um dado também que eu vou dar, mas que não é por região. Então vamos lá. Desculpa, eu vou voltar para dizer o seguinte: eu tenho insistido muito que a violência virtual, abuso e exploração de crianças e adolescentes, ela nada mais é do que um reflexo dessa violência que há muito tempo, adultização. A gente fala de adultização, gente, trabalho infantil é adultização. O Brasil é pródigo em trabalho infantil, né? Então, exploração sexual por parte de pais, a gente está cheio historicamente num país miserável como o nosso, né? Então, assim, tudo isso já existe. Se você pegar, Letícia, os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, você vai ter muita informação sobre isso. E eu, há 4 anos, escrevo para o Anuário Análise dos Dados. Eles recolhem os dados de boletins de ocorrências do Brasil inteiro. Então, é interessante porque os piores dados de violência sexual contra crianças são dos estados amazônicos. Apesar de toda a dificuldade de notificação, e você está super certa, né? A dificuldade de notificação é muito grande, mas os piores números, taxas por 100 mil habitantes, são dos estados amazônicos. Então, existe este recorte. Nós temos o registro de 5 estupros de menores de 14 anos por hora no país, oficialmente, né? Na verdade, quase 6 agora, a maioria meninas. Quando você puxa essa régua até 17 anos, dá mais de 75% dos estupros no país. Então, a gente está falando de uma violência que ela é muito, muito gigante. A gente tem 5 bebês que nascem por hora, filhos de mães de até 15 anos no país. Como é que a gente não para o país para discutir isso tudo? Então, vamos lá. É muito importante a gente discutir a violência virtual. Mas é sempre bom saber que essa violência virtual é reflexo de uma violência que está real. E agora, o que a gente tem que fazer? Responsabilizar, hoje, quem a gente pode responsabilizar por essa violência que migrou, ou pelo menos se estendeu para o meio virtual, que são as plataformas, as redes sociais. E esta briga a gente tem que comprar como sociedade. Não é possível que eles estejam ganhando infinitos dinheiros sem nenhuma responsabilização. E não estou dizendo aqui que eles são os grandes responsáveis por essa violência, não são. Mas hoje eles são parte do problema, eles têm que ser parte dessa solução. Isso aí, Luciana Temer, obrigado por nos atender, viu? Um abraço para a senhora, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada.